Ok, bom dia. Nós estamos aqui com a professora Dete, uma professora aposentada do Estado, que tem uma grande importância aqui na sociedade guanambiense, inclusive que foi a primeira mulher candidata a prefeita, né, aqui em Guanambi, e é uma mulher negra. Então nós gostaríamos de saber, professora, um pouquinho da sua trajetória, né, da sua história de vida e sua trajetória aqui em Guanambi. Bom dia, com muito prazer que eu estou aqui para contribuir um pouco sobre a minha trajetória, como vocês pediram. Meu nome é Gildete Brito Nascimento, tenho 78 anos e a minha trajetória aqui em Guanambi, eu sou daqui, desse rincão, Guanambi. Nasci no sítio Caiçara, filha de pessoas pobres. Meu pai, João Brito Silva, minha mãe, Ana Joaquina Pereira, tiveram 6 filhos. E logo, ainda eu pequena, perdi minha mãe com 1 ano de vida, fiquei órfã de mãe. Meu pai foi muito inteligente porque ele entregou-nos aos padrinhos. Eu fui criada com a minha madrinha, Ana Rosa Nascimento, e Manuel Messias Nascimento. Não tive assim infância praticamente. Por quê? Os meus padrinhos também muito pobres. E aí tinha que fazer muita coisa para ajudar. Eu ainda pequena, criança com 6 anos por aí, 6 para 7 anos, ela fazia bolo de milho e eu saía vendendo nas ruas pequenas de Guanambi naquela época ainda. Mas vendia tudo, porque o povo gostava muito do bolo e gostavam também de mim. E assim, fui levando a vida. Demorei de entrar na escola, porque sem condição mesmo, mas com o tempo eu entrei na escola, no grupo Getúlio Vargas, fui boa aluna, modéstia à parte, e sempre liderança nas salas de aula, mas sofrendo discriminações. A classe onde eu estudava praticamente eram todos brancos, entre aspas, né? E eu então, lá no meio, aquela formiguinha negra ali, preta, vamos dizer assim, preta, no meio daquele povo, e que ricos também. E fui crescendo. Estudei, fiz admissão. Naquele tempo, o vestibular era admissão. No 5º ano, a gente tinha que fazer uma admissão para ir para o colégio. E eu fiz, passei, fui bem classificada e continuei meu caminho. Logo aos 16 anos, me casei com um marido maravilhoso, Messias, em memória, pai dos meus filhos, 6 filhos maravilhosos que eu tive. Fiz o magistério, também contabilidade. Me tornei professora, fiz o concurso, comecei logo a ensinar. Depois fiz faculdade em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, e foi uma bênção, com muito sacrifício, porque eu trabalhava já no Colégio Luiziana Filho, concursada, e estudando em Teófilo Otoni, fazendo letras. Foi uma maravilha para mim, porque eu consegui entrar no Estado como professora. Foi uma luta também, porque eu passei em 2º lugar no colégio, no concurso, para poder começar a trabalhar na escola, no Estado. E
teve um preconceito aí, porque as professoras que já trabalhavam no colégio concorreram também, e uma professora que achava que ia ficar em segundo lugar, ficou no terceiro, e isso foi uma barreira. Para eu poder ser contratada, teve luta, eu tive que ralar bastante para poder conseguir meu espaço. Não tive nenhum pistolão, como diziam naquela época. Para entrar tem que ser ou pistolão ou concurso. Eu não tive pistolão, meu pistolão foi Deus. E continuei minha luta, né? Foi muito bom, porque eu considero, nesse sentido aí, uma pessoa que venceu. Quando se fala de política, como a professora Marta já disse aí, eu fui a primeira mulher candidata à política aqui em Guanambi para criar o Partido dos Trabalhadores. Sempre acreditei nesse partido porque, afinal de contas, eu sou trabalhadora. Então, criamos esse partido, concorri como prefeita, não entre dois tubarões daquela época. Eu era a formiguinha no meio deles. Era aquela coisa para a luta de um tostão contra 1 milhão. E foi assim minha trajetória. Foi fácil? Não foi. Se eu for descrever aqui tantas coisas que aconteceram nesse período, os coronéis da época, eles eram firmes, e eu continuo lutando, porque eu acredito na força da política, que só através dela a gente pode fazer para todos. A senhora também foi candidata a vereadora quantas vezes? Fui candidata uma vez a vereadora. E não consegui porque tinha que dar muita coisa, era cimento, era isso e aquilo, e a minha política não era essa, não é essa, de jeito nenhum. A gente tem que fazer por todos. Então fui candidata, aliás, 2 vezes. Não consegui porque não é a minha política, toma lá e dá cá, não é assim. Então eu acredito mais assim, o dia que o pequeno acreditar no menor, aí sim, a política vai ter vez e voz para o povo, principalmente nós, negros e mulher, a discriminação que a gente sofre. A senhora também teve uma participação bastante efetiva nas questões da igreja, né? Da igreja católica, como foi essa trajetória aí na igreja também? Teve também isso aí, né? Minha vida foi sempre pautada nos trabalhos da comunidade. Fui a primeira também catequista aqui em Guanambi, junto com umas colegas. A Messias e eu fomos os primeiros catequistas daqui de Guanambi. Então isso traz assim uma grande satisfação, porque hoje a catequese aqui em Guanambi cresceu. Nós temos várias pastorais e todo mundo na ativa. Ainda continuo sendo catequista. Hoje eu sou catequista de crismandos, né, do sacramento da crisma, e me sinto feliz trabalhando para Cristo, né, que é o que nós precisamos. Então foi assim, mais ou menos, essa trajetória. Professora, a gente sabe que a senhora tem uma grande visibilidade na comunidade guanambiense, né? E quais foram os desafios que a senhora encontrou e para hoje, né, se tornar essa pessoa tão conhecida, tão querida? É verdade. Desafios mesmo, né? Olha, primeiro desafio, só eu, mulher negra, no meio desses movimentos. Por exemplo, a primeira mulher a chegar a um quilombo junto com os padres. Isso tudo por conta da comunidade católica. Fomos enfrentar os grileiros
numa comunidade quilombola que estava matando todos os peixes, acabando com o povo daquela época, lá naquela comunidade quilombola. Dali, nós fomos para Bom Jesus da Lapa para defender os negros. E numa praça de Bom Jesus da Lapa, inclusive o presidente Lula estava lá, e foi nessa praça onde eu fiz o meu primeiro discurso defendendo os quilombolas. Então foi muito bom isso aí. Outra coisa, muitos desafios. Primeira mulher a fazer um programa radiofônico aqui em Guanambi fui eu. A primeira mulher a criar a catequese aqui em Guanambi também foi Gilberte Brito Nascimento. Tantas coisas que passaram e a gente sempre persistindo ali naquela caminhada. Eu nunca desisti da caminhada, por mais severa que ela fosse. Até hoje eu continuo fazendo essas coisas. Primeira fotógrafa, gente, mulher em Guanambi, foi eu. Parece que está até assim, mas isso que eu estou falando realmente, tudo aconteceu. Então, hoje, todo mundo me enxerga como uma pessoa de luta, uma pessoa que nunca redou pé das dificuldades. Isso me torna, sinceramente, uma professora aposentada, mas que a comunidade de Guanambi lembra sempre, reconhece o meu trabalho, o meu esforço. Então, são coisas assim que parece que simples, mas naquela época era muito difícil a gente enfrentar esses desafios. E eu enfrentei com toda a garra. E estou aqui firme e forte, ocupando meu espaço com todos os meus esforços e apoio da minha família. Marido, filhos, nunca nenhum deles me questionou: mãe, por que a senhora está fazendo isso? Porque eles viam também que era necessário fazer pelos outros. E aqui todos nós pensamos, não só na gente, mas em todas as pessoas que sofrem e que precisam de ajuda. Principalmente, repito, negros, mulheres pretas, meninos pretos, escola que às vezes discrimina até hoje essas crianças. E aí, como é que vai ser o futuro? Se elas são discriminadas hoje. Então a gente tem que trabalhar não só a negritude, mas também a branquitude, todos numa só luta para acabar com esse racismo, com esse preconceito, com essa discriminação. Então hoje eu sou realmente uma pessoa que todo mundo me respeita e eu fico muito feliz e agradecida por isso. Nós temos uma próxima pergunta aqui, professora. A senhora poderia nos dizer a respeito, né, o que a senhora puder nos falar, das medidas que a senhora considera essenciais para promover a inclusão e a valorização de mulheres negras aqui na região, né? E qual seria o futuro dessas mulheres aqui em Guanambi, em termos de representatividade, participação ativa na sociedade? Primeira coisa, a gente precisa participar. Sem participação não vai a lugar nenhum. E para participar melhor tem que ser através da política. E qual é essa política que a gente fala? É a politicária? Não. Políticas públicas. A educação, é a saúde. Enfim, todas as políticas públicas a gente tem que participar. Então aqui, por exemplo, se tratando de política, a mulher tem 30% de vagas na política. No entanto, aqui em Guanambi não é ocupado de forma nenhuma. Então essas mulheres daqui, dessa região, têm que acordar e participar, se candidatar, lutar, para que entre também na política, para virem as políticas públicas. Tanto que a gente fala disso, não é de hoje. Agora, aqui na região, agora mesmo vai ter aí várias mulheres candidatas. Eu acredito que a gente fazendo um esforço, pelo menos mais 2 entram da política próxima. Mas é preciso
gastar chinelo mesmo, porque não tem apoio, porque o machismo é muito grande em cima disso. Eles querem participar, fala da mulher para participar, mas às vezes não dão a chance que elas merecem. Então, políticas públicas é isso aí, tem que acontecer. E essa outra pergunta, professora, como ficará o futuro das mulheres negras em Guanambi em termos de representatividade e participação ativa na sociedade? A primeira coisa que eu acho, tem que começar a dar oportunidade às crianças negras na escola. Educação de qualidade, saúde e respeito, que às vezes elas não têm. Sofrem muito bullying, etc. Né? E essas crianças sendo bem instruídas, valorizadas e respeitadas, quando adolescentes e jovens, é claro que elas estarão preparadas para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho está aí para todo mundo, mas às vezes elas não, os jovens não têm esse direito porque são negros. Então é preciso respeitar e ter dignidade ocupando vários lugares na sociedade. E como é que isso acontece? Começa, gente, sem dúvida nenhuma, na educação. Porque a educação é a ferramenta que transforma o ser humano. Então, a função social da escola é realmente fazer com que essas crianças sejam valorizadas, respeitadas, para que elas ocupem os espaços no futuro com igualdade, fraternidade, igualdade e, sobretudo, liberdade, para que elas possam viver a sua vida em plena liberdade, fazer o que realmente é de direito e de dever, porque elas são também pessoas que merecem todo o respeito da sociedade. Então, professora Dete, a senhora considera que ainda encontram-se muitos desafios, né, para enfrentar, para alcançar espaço de poder na cidade? É engraçado. Hoje eu não enfrento mais essa situação. Por quê? Considerando a minha caminhada, a minha trajetória, eu construí meu espaço no dia a dia. Eu trabalhei no Projeto Nordeste, na Bahia, a chamada da Secretaria. Conheci vários municípios, trabalhando com professores como multiplicadora. Trabalhei também na cultura, na Secretaria de Cultura daqui de Guanambi, resgatando tudo aquilo que estava esquecido, por exemplo, o samba de roda, que é nosso aqui de Guanambi, o Vai de Virar, o Coco Peneroê, o reizado, tanto feminino como masculino, tudo eu ajudei, inclusive de Morrinhos, fazendo parte do jurado dos reizados de Morrinhos. Depois fui para DIREC, trabalhar na DIREC, na Regional de Educação, DIREC 30. Depois fui para o Memorial Casa de Dona Dedé, fui coordenadora há muito tempo lá, um lugar que eu trabalhei, que eu gostei muito. E assim, eu não enfrento mais esses desafios por conta da minha caminhada, bem visível, à luz da comunidade. Então, não existe mais esse desafio. A maçonaria também, eu faço parte da maçonaria, do Clube Feminino Fraternas, né? Também do Grupo Recordar e Viver, que é um grupo de resgate das culturas. Então, muitas coisas, hoje, eu me sinto tranquila, todo mundo me respeita, vem me procurar, por conta da trajetória antiga.
enfrentando todos aqueles desafios, como eu já falei aí. Hoje, eu sou uma professora aposentada, ainda continuo trabalhando na comunidade e só vou deixar quando Deus me permitir, que nunca mais vou fazer isso aí, vou embora, né? Mas até hoje estou aí. E por último agora, eu estou como juíza de paz aqui de Guanambi. Então eu só tenho muito a agradecer. Primeiro a Deus, que Ele que é o dono de tudo, é o dono da nossa vida. Agradecer minha família que tudo me apoia, me apoiou e continua apoiando. Meu esposo partiu, mas os filhos estão aí me dando todo o apoio. Então isso me satisfaz bastante. A comunidade também me apoia bastante. E eu sou uma pessoa feliz quanto a isso. Nesse instante eu quero agradecer também a vocês por me dar essa oportunidade de estar falando um pouquinho. Tem muita coisa, a gente esquece muita coisa, mas é mais ou menos isso aí. Muito obrigada por eu estar aqui falando um pouco da minha vida, da minha trajetória. Muito obrigada. Para finalizar essa nossa conversa, que é uma conversa, né? Eu tenho aqui um poema que eu acho muito importante a gente falar. É desconhecido, mas ele diz assim: eu sou catador de lindezas. Eu venho de lá, onde o bem é maior, onde a maldade seca e não brota. De onde é sol, mesmo em dia de chuva, que chega como bênção. Lá sempre tem uma asa para proteger das tempestades. Eu venho de um lugar onde se divide a dor e o amor, onde a criança é anjo, o jovem é esperança, o idoso é confiança, é experiência e sabedoria. Eu venho de um lugar onde há luz, paz, fé e diálogo. E nunca estou sozinho. Eu venho de um lugar onde o lar acolhe sempre, igual o coração de mãe, que nunca despreza o seu filho. Eu venho de um lugar onde pai, mãe, avós e padrinhos representam a maior bondade. Eu venho de um lugar onde a família ainda tem tempo para orar, agradecer a Deus pelos benefícios como a bondade e a amizade. Por último, eu venho de um lugar onde só tem amigos, onde só tem sabedoria. Procuro bonitezas para sobreviver, onde só tem clareza e verdade. Este é um texto que eu gosto muito e sempre estou falando ele, porque nos dá assim uma clareza, uma resistência de muita coisa boa. Portanto, meus queridos, eu continuo agradecendo a vocês. Agradeço a professora Marta também, que está aqui compartilhando comigo esse momento importante. Espero que eu tenha contribuído um pouco para o trabalho de vocês e estarei sempre às ordens quando precisar. Um bom dia.